Olá, leitores do Bahia Notícias. Começamos agora ao vivo no site e no Facebook o BN na tela dessa quarta-feira, dia 31 de outubro. E o assunto do dia foi a reforma ministerial que o presidente eleito Jair Bolsonaro pretende fazer assim que assumir o posto, no dia 1º de janeiro. As ideias já começaram também a gerar polêmicas, inclusive entre os eleitores de Bolsonaro. Bolsonaro se reuniu pela primeira vez com sua equipe nessa quarta-feira, desde que foi eleito no último domingo, e discutiu principalmente a redução da quantidade de ministérios que existem atualmente. Então, no governo de Michel Temer existem 29 pastas, e a ideia seria deixar em torno de 17 apenas. Para isso, vão ser necessárias algumas fusões. A principal delas é a formação de um superministério da Economia, que vai receber as atribuições dos atuais ministérios de Planejamento, Fazenda e Indústria e Comércio. Essa secretaria vai ser liderada pelo economista Paulo Guedes, como já havia sido divulgada desde a época em que Bolsonaro era apenas um candidato. Outra união que deve ser feita é dos Ministérios de Agricultura e Meio Ambiente, e é exatamente essa que tem gerado polêmica. Isso porque a atribuição do Ministério do Meio Ambiente é proteger principalmente as florestas brasileiras, enquanto o Ministério da Agricultura lida com a situação agrária, que é responsável pelas maiores quantidades de desmatamento no país. Ou seja, muita gente acredita que reunir essas duas pastas poderia afetar negativamente o meio ambiente brasileiro. Então, isso aí ainda deve render uma discussão maior nos próximos dias, até o próximo ano, quando deve ser efetivada a reforma ministerial. Já o Ministério da Educação deve abarcar os Ministérios da Cultura e do Esporte. Então, geralmente, a anulação do Ministério da Cultura gera aí uma polêmica também, como gerou quando o presidente Michel Temer tentou retirar esse ministério, transformou em uma pasta menor, e aí houve um movimento muito grande, ele acabou recuando. Mas Bolsonaro tem indicado que provavelmente o Ministério da Cultura vai ser mesmo abarcado pelo da Educação. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ficar responsável pelas universidades federais. Isso quer dizer que atualmente as universidades estão vinculadas ao Ministério da Educação e que elas passariam para esse outro ministério. O nome do futuro ministro também já foi anunciado, é o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Então ele já foi confirmado no cargo, a não ser que aconteça alguma coisa, ele deve ficar mesmo. A Casa Civil vai abarcar a Secretaria de Governo, que é responsável pelas articulações no Congresso Nacional, e o responsável pela pasta também já foi anunciado, é o atual deputado federal Onyx Lorenzoni. O Ministério da Justiça será unido ao Ministério da Segurança Pública, que atualmente cuida principalmente dessa questão. Ele foi formado já no governo do Michel Temer para tentar resolver essa questão da segurança pública de uma forma mais incisiva. Eles vão ser reunidos e o principal nome cotado para esse ministério é o do juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável na primeira instância pela Operação Lava Jato. A expectativa de aliados de Bolsonaro é que o convite a Moro seja feito ainda nesta sexta-feira. Moro já enviou uma nota para a imprensa dizendo que vai refletir caso seja mesmo convidado. Seguem como ministérios independentes o Ministério da Defesa, da Saúde, do Trabalho, das Relações Exteriores e o Gabinete de Segurança Institucional. Um outro nome de ministério já confirmado é o do general Augusto Heleno, que vai ficar com o Ministério da Defesa. Ainda falando sobre o PSL, mas agora aqui na Bahia, uma declaração da presidente do partido no estado, Daiane Pimentel, que foi eleita deputada federal, tem gerado polêmica, principalmente no meio cultural. Ela disse aqui em entrevista para o Bahia Notícias que Bolsonaro vai fiscalizar a agenda cultural e intelectual do estado. O Ministério Público, a partir dessa declaração, recomendou à Secretaria de Educação e às universidades que adotem medidas para garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias. Os promotores querem evitar intimidações e ameaças a professores e alunos. Lembrando que a gente trouxe 2 casos aqui no Bahia Notícias, um da Universidade Federal da Bahia, no curso de veterinária, e o segundo no Colégio São Paulo, em que uma aluna menor de idade chegou a ser ameaçada por um outro aluno de receber 17 facadas. Ela estava criticando o Bolsonaro e esse aluno não gostou e ameaçou ela de morte
pelas redes sociais. A gente está acompanhando esses casos. No caso da Faculdade de Medicina Veterinária, um áudio divulgado logo depois da eleição de Bolsonaro, um aluno sugeria que ia estuprar as alunas da faculdade que votaram no PT. Nós procuramos a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia para comentar as declarações, mas eles não se posicionaram. Já a Secretaria de Comunicação emitiu uma nota dizendo que o governo do Estado considera essa declaração infeliz e que não vai aceitar censura e que não vai permitir qualquer tipo de fiscalização da agenda cultural e intelectual da Bahia. Nós falamos também com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, que defendeu que seja fiscalizado o tempo de aluno na aula, a qualidade estrutural das escolas, a didática, a remuneração dos professores, antes de se discutir essa questão, e que arte sem liberdade não existe. Já o secretário de Educação do município, Bruno Barral, disse que não permitiria o cerceamento do trabalho dos professores e que a questão da diversidade já é tratada nas escolas municipais com responsabilidade pelos professores. Os dois, contudo, minimizaram a declaração, disseram que não é necessário ainda se preocupar com essa questão porque Bolsonaro nem assumiu a presidência e que ele deve ter questões mais importantes a tratar do que censurar eventualmente a educação e a cultura do Estado. Então a gente vai acompanhando aí esse caso, mais informações a gente traz para vocês. E uma última informação do BN na Tela dessa quarta-feira: o vereador Geraldo Júnior foi eleito hoje novo presidente da Câmara de Vereadores de Salvador. Ele deve assumir a vaga apenas em janeiro do ano que vem. Ele foi eleito com 41 votos, são 43 vereadores. Um se absteve e o vereador Igor Canário não foi à sessão. Lembrando que Canário foi eleito deputado estadual, mas só assume, deputado federal, mas só assume o cargo a partir do ano que vem. Então, enquanto isso, ele ainda precisa cumprir suas funções como vereador. E Geraldo Júnior já deve começar o seu mandato a partir do ano que vem com uma pauta meio polêmica, que é aqui de Salvador, que é a questão da regulamentação do Uber. O presidente atual, Léo Prats, disse que a votação deve ficar mesmo só para o ano que vem. Havia a previsão de que fosse votado esse projeto já no dia 12 de novembro agora, estava com o projeto com urgência na Câmara de Vereadores, mas a Prefeitura preferiu retirar a urgência para discutir mais o tema, porque a proposta foi criticada tanto por motoristas da Uber quanto por taxistas da cidade. Então essas questões aí devem ser tratadas com mais calma a partir do ano que vem. E agora vamos para a parte dos comentários dos leitores, ver o que vocês acharam das matérias, o que vocês comentam. Priscila vai trazer aqui. Muito obrigada. Vamos lá, ver quem está acompanhando a gente. A Mari Rodrigues mandando boa noite. O José Ubiraci Evangelista acompanhando a gente. Gilberto Mascarenhas. A Silvana Oliveira mandando um boa noite de Caculé, aqui da Bahia. Um beijo para vocês. Luciana Ramires acompanhando. José Ubiraci. Pati Silva. O Wagner Costa. O Rogério Araújo, quem falou que está gerando polêmica? Provavelmente ele está falando da junção do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. A gente está acompanhando a movimentação dos próprios eleitores de Bolsonaro nas redes sociais. Algumas pessoas já se posicionaram também questionando essa eventual união dos ministérios. Porque há um consenso de que o Ministério do Meio Ambiente trata de uma coisa que é o cuidado com as matas, com a flora e a fauna do Brasil, e há um receio de que, unindo com o Ministério da Agricultura, você acabe priorizando os interesses dos agricultores e aumente a quantidade de desmatamento. Tá? Mas a gente vai acompanhar isso, as propostas do presidente, para ver se chega num consenso, se vai ser mantida essa fusão ou se ele vai desistir dessa união. A Pati Silva dizendo que gosta muito desse jornal. Muito obrigada, Pati, pela sua avaliação, por acompanhar a gente. O Edilei Pereira mandando um beijo de Sítio do Quinto, na Bahia, aqui também. Muito obrigada. O Clérison Luiz, Evaristo Lima, Manuel Santana, Lúcio Barros, direto de Itiúba, aqui na Bahia também. Muito obrigada. O Gilberto Mascarenhas, tem que estruturar o IBAMA, abrir concurso público para fortalecer a fiscalização. Existe uma polêmica também em relação à postura de Bolsonaro em relação ao IBAMA, porque ele já declarou algumas vezes que vai diminuir a quantidade de multas
que o IBAMA aplica nos agricultores. Então, a gente precisa entender ainda um pouco melhor quais são essas propostas do presidente Bolsonaro para saber como ele vai reagir em relação à atuação do IBAMA. A Lene Santos acompanhando a gente de Itaparica, aqui pertinho. O Sertãozinho Sabina, jornal petista, só fala contra o presidente eleito. Olha, Sertãozinho, a gente está trazendo as informações. Se houver alguma coisa que pareça ser negativa, a gente vai trazer, assim como as coisas positivas também. Muita gente defende a redução dos ministérios, acha que há muitos gastos da máquina pública, então isso tem que ser feito, mas tem que ser feito de forma responsável e equilibrada. A gente vai acompanhar esse processo todo para que vocês fiquem sempre muito bem informados. O Maurício Almeida acompanhando a gente. Raimundo Santana, vamos ter um governo firme. Nilson Conceição acompanhando, Aurelino dos Santos, Jean Costa batendo palmas aqui para o juiz Sérgio Moro. Lembrando, gente, que se o Sérgio Moro decidir se tornar o ministro da Justiça, ele vai ter que pedir exoneração do cargo atual de juiz federal, que é um cargo vitalício, mas ele deixará de ser vitalício caso Moro decida ser ministro da Justiça. O Evaristo Lima, o PT roubava milhões com os riscos e dava migalhas aos pobres. O Wilson Soares, daqui a 4 anos não precisa mais ter Ministério do Meio Ambiente. Elza Dantas comentando sobre Moro também. Moro não deve aceitar o convite para o Ministério porque ele precisa pedir exoneração do cargo público. Foi isso que eu falei. Mas também, Elza, trazendo uma outra informação que a repórter Cláudia Cardoso, que é responsável pela nossa coluna de justiça, trouxe. Existe um outro viés. Se ele pedir exoneração do cargo de juiz federal, ele não vai ter mais esse cargo vitalício. Mas em 2020 abre uma vaga para ministro do Supremo Tribunal Federal. E há uma tradição de se indicar ministros da Justiça para o cargo de ministros do STF. Então ele provavelmente vai pesar essa questão, dessa chance dele ser indicado. E quem indica o ministro do STF também é Bolsonaro. Então se ele tiver uma relação boa com Bolsonaro, ele pode chegar ao Supremo, que também é um cargo vitalício, só que eles têm que se despedir do Supremo depois que eles alcançarem 75 anos, que é o teto. Por isso, inclusive, que vai abrir uma vaga no STF. Ana Boaventura acompanhando a gente. Gente boa do Bahia Notícias, um beijo, Ana, a gente gosta muito de você. O Rogério Araújo, não vi polêmica alguma. Léo Almeida, o PT desde 2016 que já não governa mais. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Rogério Araújo, liberdade de doutrinação. Raquel acompanhando a gente, Raquel Alencar, Lia Soares, Kelly Cristina, Luiz Veloso, Jean Costa, Felipe Aviles, Dene Rodrigues. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui sobre outras notícias. O Wilson Soares, ele não tem que se meter na cultura e na educação do estado da Bahia. Malu Arraes Porto acompanhando a gente, um beijo para você também, Malu, a gente também gosta muito de você, mãe do nosso repórter Lucas Arraes. Fátima Duarte, ele sabe o que faz, não sei exatamente, é possível que ela esteja se referindo a Bolsonaro. Jailma Fernandes mandando boa noite. O Janildo Pereira, de Lauro de Freitas. A Renilce Oliveira, de Florianópolis, um beijo para vocês. O Soares Rodrigues, de Endelmiro Gouveia, Alagoas. A gente aí sendo acompanhado também em outros estados. E os últimos recados aqui, o Naldo Silva, sempre colhe as informações de vocês em nosso jornal de Teolândia. E o Batista Maciel, de Rosário, divisa da Bahia com Goiás. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pelos comentários. A gente agradece muito vocês acompanharem o BN na Tela todos os dias com a gente. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informações para você. Até lá!